Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, com mais um Café com Inspiração. Um lugar para gente refletir e inspirar o nosso dia. Bom dia, Tice, Tice, amiga. Buenos, hoje vai ser o primeiro dia da série, que não estamos com o livro. Então, eu fiz a preparação ontem do devocional de hoje e Deus tocou muito no meu coração de falar sobre arrependimento. Acho que todo mundo já experimentou esse sentimento. Então, hoje vamos falar sobre arrependimento. Eu trouxe tanto uma menção, algumas passagens bíblicas, mas também um ensinamento estoico. Eu sei que vocês estão interessados nessa filosofia. Tem mais de 2000 anos. Veja, uma filosofia bem antiga e que tem ficado cada vez mais famosa. Afinal, todas as pessoas com um poder aquisitivo um pouco mais alto e que tem um pouco mais de visão, né? Assim, fala com o público, costuma trazer alguns ensinamentos históricos. Eu acho que é por isso que tem estado tão em alta hoje em dia. Bom dia, Humberto! Bom dia, bom dia, bom dia, Angel Blue! Bom dia a todos vocês. Espero que vocês gostem dessa nova fase. Eu vou iniciar, tá? Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 2, 6 até 8. E aí eu vou fazer uma perguntinha. O que você deixa de fazer hoje vai trazer arrependimento amanhã? Será que é possível a gente, de fato, prever que o que as nossas atitudes vão semear para o nosso futuro? Eu acredito que, aí eu vou falar por mim, pelo mais que a gente pense, a gente não consegue ter uma noção das consequências que virão. A gente pode imaginar, a gente pode pensar em coisas muito pequenas do que de fato podem vir a ser. Assim como quando a gente semeia uma boa semente e nem imagina que lá na frente a gente pode colher um grande castelo e grandes vitórias. Vocês podem ver que muitas pessoas que começam plantando alguma coisa nem sempre imaginavam que aquilo ia tomar a proporção que de fato tomou. E assim como quando a gente faz alguma coisa errada, a gente também, pelo mais que a gente avalie, a gente nunca vai ter certeza do quanto de consequência que aquilo vai trazer. Eu, por exemplo, quando fiz minhas decisões na quarentena, pelo mais que eu tivesse avaliado, eu não imaginava que eu ia influenciar e que as consequências do meu ato fossem transbordar em outras pessoas. Eu imaginava de fato que a única pessoa que seria prejudicada seria eu.
eu nunca teria feito se fosse prejudicar tantas outras pessoas como eu vi, se fosse influenciar tantas pessoas. Eu não imaginava o meu peso. Então, de fato, eu creio que a gente não tem como ter noção das consequências de nossos atos de hoje. Acho que a gente pode ter uma ideia. Mas eu fiz uma pesquisa grande ontem sobre o que o estoicismo diria para nós caso, né, ele estivesse aqui. Sêneca, Marco Aurélio. Eu encontrei algumas coisas sobre arrependimento, sobre a ira, e o estoicismo ele fala muito sobre você agir conforme o que está dentro das suas condições de controle. Eles não são, a filosofia estoica, ela não é a favor de você ficar martirizando coisas as quais você não tem controle ou não teve. Então, vou trazer aqui uma escrita de Sêneca sobre a ira. Bom dia, Raiz. Bom dia, Richard. Bom, a gente está falando sobre arrependimento. A raiva é uma loucura breve, pois igualmente desprovida de autocontrole, independente do decoro, esquecida do parentesco, obstinadamente absorvida no que quer que comece a fazer. Surda da razão e do conselho, excitada por causas insignificantes. Quantas vezes você não sentiu raiva e depois não viu uma causa real? Era só um momento. Desajeitada ao perceber o que é verdadeiro e justo. Afinal, quando a gente está com raiva, a gente só quer fazer justiça perante esse sentimento. E muito parecida com uma pedra que cai e se despedaça sobre a própria coisa que esmaga. Para entender como aqueles que têm raiva não são sensatos, olhe para a aparência. Pois é. Você já viu alguém com raiva? Você muito provavelmente viu uma pessoa desfigurada, muitas vezes perdendo a razão. Mas ele fala mais. Ele também escreve em uma carta 78, Sêneca diz: qual o benefício em rever os sofrimentos passados e em ser infeliz, apenas porque você já foi infeliz um dia? Eu tenho como entendimento do arrependimento, e é natural sentir, é humano, mas de nada vale você ficar revendo esse sofrimento, revisitando ele, se não for para de fato tomar novas atitudes. Se eu me arrependo e fico martirizando aquilo, eu só adoeço. Mas se eu tenho uma noção do que aquilo me trouxe, me arrependo e trago novas atitudes, de tudo valeu o meu erro. De tudo valeu o meu arrependimento. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por um acaso alguém já errou muito feio com vocês? De vocês se afastarem mesmo. Bom dia, Manuel. Mas essa pessoa veio atrás. Mudou. Mudou completamente. E vocês sentiram que ela mudou.
Vocês não vão dar uma segunda chance? Quero saber de vocês. Eu não vejo assim. As pessoas se desviam por decisão própria e não pelo mau exemplo, ou qualquer filho de bêbado seria inevitavelmente bêbado. Bem, é uma visão sua. Se o ambiente não fosse tão importante para nós, ele não nos adoeceria, não nos causaria formas parecidas de resolver os problemas. Os frutos não caem muito longe das árvores, infelizmente ou felizmente. Agora, sim, de fato, nem todo filho de bêbado é bêbado porque segue o exemplo oposto. E por isso que não devemos ser alienados, mesmo quando temos maus exemplos na nossa vida. Na psicologia dizem que é muito importante, tanto os bons exemplos como os maus exemplos. Senão a gente não teria como ter uma noção de tudo. Agora sim, os ambientes confundem, as pessoas, quando elas não estão saudáveis psicologicamente, elas podem atrapalhar umas às outras, com toda certeza. Pode ver lares despedaçados, de famílias separadas, de pessoas que pensam diferentes, sempre fazem confusão na vida dos filhos, em algum momento. Numa proporção maior, numa proporção menor, claro que se baseia cada um no que é e no que deve ser vivido, porque eu não acho que nada é em vão. Tudo que a gente vive, até os nossos arrependimentos, eu acho que é impossível a gente viver uma vida sem nenhum arrependimento. Sim, mas nosso ambiente é muito importante. Quem nos molda são pessoas e ambientes. Ambientes doentes adoecem, pessoas doentes adoecem. Assim como o contrário também ocorre. Quando você quer fazer besteira, você acha um mau exemplo. E mais exemplos é o que não falta, é? Mas não precisa só de maus exemplos, basta um ambiente conturbado. Basta um ambiente conturbado. A gente não sabe o que a gente pode causar nas pessoas quando a gente perturba elas ou pressiona elas quando elas não têm capacidade de lidar com aquilo. A gente sempre acha que todas as pessoas ao nosso redor estão capacitadas como a gente, ou que agiriam como a gente. Isso é uma percepção humana do outro, porque a gente sempre percebe o outro conforme nós mesmos. E, e a verdade é que o ser humano é muito mais complexo que isso. Mesmo sendo o seu fruto, não naturalmente absorveu tudo que você fez. Afinal, principalmente quando pais são separados e dividem de educações muito diferentes, eu tive esse quadro, você fica muito confuso. Um fala uma coisa, o outro fala outra, um culpa o outro, e isso confunde a cabeça de uma pessoa. Então, pelo mais que ela saiba o que é certo, muitas vezes ela não sabe o que de fato vai trazer aí as consequências, ou o que de fato ela, através do que ela está agindo, né? De quais percepções que ela está agindo. De uma boa educação por parte de uma pessoa ou por conta de uma confusão por parte de outra. Pode agir pelos dois. Pode agir pelos dois. Eu sempre acho importante que a gente possa
como se diz, trazer toda essa educação, assim, né? Eu acho que é muito importante. Calma que eu me confundi agora. Eu me atrapalhei nos meus pensamentos. Eu acho que é muito importante essa educação, pai e mãe. Independente de um pai e uma mãe serem bons ou maus, eles vão trazer alguma educação. Independente de eles trazerem bons exemplos ou não, de fato, a escolha é sempre do indivíduo fazer as boas escolhas ou não. Mas o ambiente, como eu disse, sim, confunde e as pessoas também confundem. É natural. Sêneca diz também: a vida é muito curta e a vida é muito curta e ansiosa para quem esquece o passado, negligencia o presente e teme o futuro. O que fazer com o sentimento de arrependimento? Normalizar. Não deve definir nossa vida e nem ser usada, não deve definir nossa vida, mas sim ser usada como fonte de aprendizado, para que possamos evitar cometer erros. Não é sobre evitar, e sim aprender a lidar. E aí eu faço a pergunta novamente. Quando alguém erra com você, não é lindo quando você vê uma mudança de fato nessa pessoa, quando ela está arrependida? É para isso que serve o arrependimento. O arrependimento, ele não serve para você ficar trazendo essa dor novamente para você. Então, lembramos que assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, não cabe a nós fazer com que o outro se arrependa, mas sim deixar que cada um, em seu tempo, preste essa conta a Deus. Hoje o recadinho foi esse. Pela primeira vez trouxemos aqui o meu devocional, estudado por mim mesma, não baseado em um livro, mas tá tudo certo. Eu adoro aquele café com Deus, Pai. Vou depois ler aqui para inspirar meu dia. Bom dia, Mirra. Papai hoje tá? Quando você quer. Ah, tá. Isso eu já li. Claro que influencia, no entanto, as pessoas mais equilibradas que eu conheci vinham de ambientes totalmente negativos. Eu não. As pessoas bem desequilibradas que vêm de ambientes assim. Mas tudo bem, cada um tem uma percepção, né? Ou seja, o mau exemplo serviu para escolherem. Eu acho que uma minoria muito, 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 muito pequena. Muito pequena. O próprio Osho, ele chegou a se tornar quem ele se tornou, e ele diz em um dos livros dele que foi por conta de seus avós terem o respeitado tanto. Parece que ele, em algum momento, resolveu fazer um voto de silêncio por conta própria, enquanto criança, e em nenhum momento os avós se oporam. Ele diz que, com certeza, aquilo foi uma grande sacada deles, porque por eles terem respeitado esse silêncio, ele pôde silenciar somente e compreender os ambientes e assim ser quem ele foi, né? Pelo menos ele diz que qual que é o nome disso? Quando a gente fala, ele responsabiliza os avós por ter encontrado o silêncio interno. Então, sim, o ambiente, para mim, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Se arrepender pelo arrependimento. Brinks, é importante aprender. Pois muita gente se arrepende. Muita gente se arrepende. Eu acho que o grande ensinamento do arrependimento é a gente poder fazer mudanças na nossa vida. A gente não tem momento mais propício para mudar a não ser o próprio arrependimento.
Isso pode ser para as grandes e para as pequenas coisas. É claro que a gente vai passar pelo momento de dor, é claro que a gente vai passar pelo momento de acusação, né, de vitimismo, mas passado isso, conforme você vai compreendendo que você teve sim as possibilidades de escolha, pelo mais que você não tivesse consciência das suas escolhas, bem, você começa a tomar responsabilidade sobre aquilo e compreender que você não precisa dar continuidade àqueles erros. Agora, não tem nada pior do que uma pessoa que se arrepende, continua tomando as mesmas decisões e fazendo as mesmas coisas. Isso para mim é a única forma de eu me afastar, assim, eu não consigo ter como conviver com esse tipo de pessoa. Agora, quando a pessoa se arrepende, eu não vejo problema nenhum em retomar as relações, independente de qual foi o tamanho do que ocorreu. Afinal, eu não sou Deus. Nós aqui não estamos no papel de julgar. Nós não estamos aqui no papel de fazer o outro se arrepender. Nós estamos aqui no papel de aprendizado, de compreender que cada um tem um limite, cada um tem como se diz, cada um tem uma capacidade. E essa capacidade minha de agora pode ser aumentada no futuro ou enrijecida. Isso cabe a mim, de como eu vou lidar com as coisas que eu vivo. É claro que alguns vivem de forma mais fixa, mais rígida, outros são mais fluidos. Eu sou uma pessoa que facilmente mudo de opinião se eu ver que de fato aquilo ali tem congruência ou que me mostram uma nova perspectiva que tenha de fato mais base. Então, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em falar alguma coisa e me corrigir quando eu vejo que algo ali onde eu falei não estava muito bacana ou que estava de acordo com princípios errados ou enfim, baseado em, em alguma ideia que não se sustentasse. O arrependimento é perante a Deus, com certeza. Essa coisa de você ficar buscando as pessoas para se arrepender, você pode pedir desculpa, você pode ir atrás para dizer que você se arrependeu, isso é uma forma de você até, né, deixar os caminhos mais livres para ti mesmo, mas nunca se apegue ao que o outro vai te retornar. É escolha do outro e também é a capacidade do outro de perdão e não tem nada a ver com você. Como diz a filosofia estoica, você só deve se preocupar, só deve focar naquilo que você tem controle, ou seja, seus sentimentos, como você absorve, como você interpreta os ambientes, e as suas reações. Fora isso, você não tem mais nada a fazer e você não deve focar o seu tempo e sua energia nesse tipo de coisa. Por quê? Porque tudo isso vai ser só eu ia falar uma palavra que é meio feia, mas uma punheta mental. E não vai te levar a lugar nenhum, a não ser reviver o sofrimento mais e mais e mais vezes. Eu não sei se vocês sabem, mas nosso cérebro, ele cria as coisas, ele vive as coisas que ele cria. Então, se você fica pensando no passado, pensando em suas atitudes, revivendo as suas dores, você volta sempre a trazer as mesmas sensações e é como se você estivesse de fato revivendo aquilo.
Nossa máquina humana é muito complexa e perfeita ao mesmo tempo. Então, se está aqui, é real. Por isso, livra a tua cabeça de coisas as quais você não tem como fazer essa mudança. E como eu faço isso? Todo dia, 1%. Todo dia, 1%. E todo dia, mais 1%. Eu espero que a palavra de hoje tenha sido boa para vocês, que faça vocês refletirem sobre os seus arrependimentos e como vocês lidam com o arrependimento do outro. Temos que lembrar que todos têm o livre-arbítrio e pelo mais que o outro não se arrependa, você deve seguir a sua vida. Ou se o outro se arrepende e não muda, você também deve seguir a sua vida. E o que está dentro do seu controle é sobre os seus arrependimentos. Não fique revivendo eles. Aprenda e faça diferente. Mesmo que seja com pessoas e cenários diferentes. Não tem problema. Buenos. Mais alguma coisa aqui pra gente conversar? Espero que vocês tenham um ótimo dia. Hoje eu tô um pouquinho cansadinha. Ontem eu voltei da igreja tarde, porque eu comecei ontem a ministeriar, não sei se é assim que fala, mas eu comecei ontem no ministério, então eu tive reunião mais cedo e depois eu fiquei até tarde ajudando as meninas a entregar cachorro quente, essas coisas. Então voltei para casa lá para meia-noite, preparei isso daqui, então estou um pouquinho mais lenta, mas a partir de amanhã a gente já vai estar mais acostumada com tudo isso. Um beijo para todos vocês. Eu vou dormir melhor essa noite. Eu não vou deixar de dormir cedo. Ministrar isso. É que eu tô fazendo parte do ministério. Aí eu não sou ministradora ainda de nada. Só para fazer a correção aqui. Beijo. Tenha um ótimo dia. Nada de arrependimento, ou melhor, usem como aprendizado. Tchau! Fui!